N8N, o que é isso afinal? É gratuito ou não é gratuito? Como é que funciona? Falam que é gratuito, eu entro lá no site, vou ver, tem um valor lá no site deles. Então, o que é N8N de fato e quanto ele custa? Isso é o que eu vou te responder aqui no vídeo de hoje. Para você que está chegando aqui agora, eu sou Daniel Valadares e aqui nesse canal compartilho com você conteúdos que te ajudam a automatizar o seu negócio, automatizar as suas vendas. Então, quer saber de tecnologia para vender mais? Clica aqui no inscreva-se e deixa já o seu gostei aí e vamos junto! Bom, pessoal, é o seguinte, primeiro de tudo, né, o que é o diacho do N8N, que todo mundo fala, mas que poucos explicam de fato o que significa esse tal de N8N, né? Se é para comer, se não é, enfim. Pessoal, o N8N eu tenho para mim que ele vai ser o nosso próximo Office, tá? E por que eu digo isso? Porque ele faz o que faz o Word, o Excel, o Outlook, né? Não, não é por isso que eu digo que ele vai ser o novo Office, mas eu não sei qual é exatamente a tua idade, né? E quais são as tuas referências, mas há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, né, a gente está falando aí, sei lá, de uns 10 anos atrás, no máximo, era comum você ter lá no seu currículo curso de Microsoft Office, curso de Excel, né? E assim por diante, porque eram ferramentas imprescindíveis no dia a dia do trabalho. E hoje, para muitos ainda é assim, né? Muitos ainda usam hoje essas ferramentas, né, para trabalhar e tudo mais. Então, não deixou de ser relevante, né? Porém, com o passar do tempo, muitas outras coisas foram mudando, né? E surgindo aí novas tecnologias, novas metodologias de trabalho, e com isso foi necessário também trazer aí novas realidades para o nosso negócio, né? E nos últimos tempos tem ganhado bastante força a ferramenta N8N, né? Ela é uma ferramenta nova? Não, ela é uma ferramenta que já existe há algum tempo, porém ela está ganhando força, ela está ganhando notoriedade justamente por conta do quanto ela facilita a vida da gente, né? E em todos os trabalhos, em todas as profissões, é possível você encontrar um uso hoje para o N8N, tá? Então, Daniel, o que é na prática esse tal de N8N aí que você está falando? Então, eu vou compartilhar aqui e vou mostrar para você como é que isso funciona. Vamos tomando nota aqui, tá? Então, o que é de fato, né, o N8N? O N8N ele é um motor, né? Um motor de automações, tá? Então, por que a gente diz que ele é um motor de automações? Porque ele vai, de fato, cumprir com o papel central das automações. Então, aqui no meio, nós temos o N8N, que é esse motor, né? E aqui nós vamos ter processos, né? Então nós vamos ter aqui uma solicitação, por exemplo, de um e-mail chegando. Nós vamos ter aqui uma comunicação de vendas, né? Então nós vamos ter algum processo acontecendo aqui que vai passar para o N8N, ser processado aqui e ter uma saída que pode ser uma notificação, que pode ser um cadastro. Então, tudo isso é feito via N8N. Ele é esse grande motor que vai fazer com que as suas automações aconteçam de fato, né? E aí, quando eu digo isso, você talvez se pergunte, tá, mas como de fato ele vai funcionar, né? E só existe ele no mercado? Não, existem várias outras soluções que têm também essa mesma função, né? Nós temos o Make, tem Zapier, tem vários outros aí no mercado. Por que o N8N então ganhou uma proporção tão grande? Primeiro pela versatilidade, porque ele integra uma série de aplicativos de forma nativa e também aqueles que não são nativos ele facilita bastante
a integração. Então, por isso, o N8N tomou grandes proporções. E outro ponto que fez com que ele fosse bem, que ganhasse também bastante notoriedade foi por conta de ser um open source, né? E o que significa ser um open source? Significa que ele não necessariamente precisa ser pago, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, eu estou no site aqui da N8N, né? E aqui, se você ver pelo site, você vai logo notar que ele tem aqui sim uma seção de preço, né? Então aqui, se você olhar, ele tem a seção de preço, porém, como é que funciona, né? Quando você pega aqui esses valores são para que você use o N8N direto aqui na estrutura do N8N, né? Então, você vai pagar aqui os valores e você vai ter, né, em cada um aí os planos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas você vai ter, né, aí as suas opções. Então, você vai ter aqui as opções dependendo, né, do plano que você contratar. E o Self-Hosted, que é o mais utilizado geralmente, que é a versão inclusive que eu utilizo, ela vai estar em uma VPS, em um servidor seu, né? Então você pode ter o seu próprio servidor, que é como se fosse um computador na nuvem, como esse computador que eu estou usando aqui agora para gravar, pode ser seu notebook, enfim. Inclusive, o Self-Hosted é possível sim você instalar em um computador, né? Porém, não é aconselhável, porque se você está usando o N8N, você quer que ele tenha ali, que ele esteja disponível full time, porque vão ter processos e fluxos acontecendo em diferentes momentos, né? Então, para ele funcionar no seu computador, você teria que deixar o computador ligado o tempo todo, e por isso a gente acaba optando geralmente por uma VPS, que é um servidor na nuvem, né? Um computador na nuvem, que fica ligado e disponível o tempo todo, né? E aí, por exemplo, eu tenho automações que fazem notificações de venda, né? Então, entra uma venda lá na QIFI, na Eduz, essa automação ela vai coletar essa venda e fazer uma notificação, tanto para mim, né, que sou o produtor, como também para o comprador, para o aluno, né? Então ele vai mandar lá uma boas-vindas, a Aurora, né, vai mandar as boas-vindas, tá? Então, essas automações, elas precisam estar disponíveis o tempo todo, porque eu não sei que horas as pessoas vão exatamente comprar, então também não posso ficar ali dependendo da máquina estar ou não ligada, tá? Então, por isso, o self-hosted. E aí a vantagem do self-hosted é que o seu custo é o custo do servidor. Então você vai pagar lá pela VPS, né, pelo servidor, e vai instalar o N8N na sua máquina sem você ter necessariamente um custo mensal ou limitações por quantidade de fluxos e etc, né? Então ele tem ali as capacidades da sua máquina. Então o que vai limitar mais é o quão bom é o servidor que você usa, tá bom? Então, isso é o N8N, tá? E aí, quais são os exemplos de fluxos que a gente pode usar no N8N? Cara, são infinitos. Tem fluxos para gerar postagens em redes sociais, tem fluxo para fazer disparo de WhatsApp, inclusive eu tenho um template de fluxo de WhatsApp, tem fluxo para automação de e-mail, para geração de arquivos, análise de arquivos. Então, tem de verdade infinitas coisas que são possíveis você fazer com o N8N. Inclusive, tem aplicações, né? Tem softwares e serviços disponibilizados via web que são 100% rodados dentro do N8N. Então, daí você vê a capacidade dessa ferramenta. E se você chegou até aqui e tem vontade de se aprofundar mais nessa temática, entender como é que você faz para usar o N8N no seu trabalho, na sua empresa, para potencializar o seu negócio com automações, eu vou deixar aqui o N8N Master Flow, que é o nosso curso de N8N, que vai do básico ao avançado. Então você vai ter ali várias possibilidades de automação e de poupar tempo na sua vida aí, fazendo os fluxos rodarem para você, tá bom? Bom, se você chegou aqui, já deixa aí o seu like e coloca aqui nos comentários se você usa N8N, se não usa, enfim, comenta aí qual que é
as tuas ideias para dominar o mundo com N8N e vamos junto, até o próximo vídeo. Valeu!